Antes eu quero ver como ficou a divisão lá no SIGA-A, para eu ter uma ideia de qual é a velocidade que eu tenho que imprimir. Como eu refiz, eu não estou com um ano muito claro aqui. Não. Acho que a gente tem 4 aulas sobre substantivos. São 3 aulas. A aula de hoje, aí dia 1º feriado, dia 2 feriado, a aula do dia 8 e a do dia 9. E já tem uma ali que eu marquei errada. Dia 15 de novembro é feriado. Tem lá como se fosse adjetivo. Aqui já tem que ter outra alteração. Feriado, o último substantivo, na verdade, vai ser substantivo e adjetivo. Tá no SIGA-A, né? Como você falou. Ah, mas eu já estou fazendo alteração lá. Ontem eu aproveitei e já cadastrei. Esses slides já estão lá no SIGA-A. Ontem eu aproveitei e cadastrei as aulas até o final do ano letivo, inclusive o dia das nossas provas, a N1, a N2, a R1 e R2. De todos os bimestres já estão tudo marcadinhas lá, viu? É só dar uma olhada, por favor, que todas já ficarão bem claras. Então, vamos aqui. Olha, quando a gente pensa no substantivo, substantivo é a classe que serve para dar nome. Tudo aquilo que existe, que exista de verdade, que exista na nossa cabeça, todas as coisas têm que ter um nome. Sejam essas coisas reais ou coisas da nossa imaginação, todas elas têm que ter um nome. Nada existe sem um nome. Se não tiver um nome, é, por consequência, porque não existe. Tá certo? Isso a gente precisa ter muito claro. O substantivo é uma classe nominativa, ela serve para nomear. Então, por exemplo, quando inventaram a televisão, ela não poderia existir simplesmente. Precisava de ter um nome. Aí, os cientistas, ou quem quer que tenha dado o nome, foram estudar, uma das coisas que a gente vai ver, os radicais chamados radicais gregos e latinos, para desses radicais tirar alguma coisa para que fosse o nome para isso que a gente chama de televisão. Então, essas coisas que o substantivo dá nome, elas podem ser reais. Eu posso dizer copo, chapéu, mas também elas podem ser coisas imaginadas. Aí entra numa questão, porque vai ter sempre aquela briga, uns dizem que essas coisas existem, outros, por sua vez, dizem que elas não existem, mas as fadas, duendes, essas coisas todas, entram na categoria dessas coisas imaginadas. Entram na categoria dessas coisas imaginadas. Deixa eu só ver aqui uma coisa que se apareceu isso aqui já no e-mail. Aí fada, duende, sereia, anjo, todas essas coisas entrariam nessa categoria dos seres imaginados. Também a gente tem lápis, pão, árvore, ou coisas que a gente imagina, dor, fome, coisas que a gente sente, né? Fome, essas coisas aí. Tudo isso
é substantivo, porque se existe de alguma maneira, elas precisam de ter elas precisam de ter um nome. Ao redor desse substantivo, o substantivo, se vocês imaginarem, ele seria como uma coluna, um pedestal, e sobre esse pedestal ficariam outras coisas, que só se sustentam, só existem se existir o substantivo. Então, ele é um pedestal. Que outros são esses? Seriam outros 4. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. A gente vai ter a ocasião de falar desses daí depois, mas a gente bota na cabeça o seguinte, que essas 4, artigo, adjetivo, numeral e pronome, só existem se o substantivo existir. Se não existir o substantivo, essas outras 4 desapareceriam junto com ele. Agora, quando a gente pensa na classificação do substantivo, em como o substantivo... Sim, eu ontem comecei, né, a falar um pouquinho sobre isso, até fiz aquele esqueminha com aquela frase. A gente viu que o substantivo faz parte daquela classe chamada variável. O substantivo, junto com o adjetivo e com o verbo, ele faz parte de uma classe gramatical, não, de uma parte lexical, tem a ver com o nome, mas ele é aberto, quer dizer, os substantivos não estão fechados, porque coisas novas existirão, a gente dará nomes novos a coisas antigas, e muitas vezes deixará de usar nomes novos para adotar outros nomes igualmente novos. Então, é uma classe que a gente continua criando nomes, criando palavras. Então, substantivos, os adjetivos e os verbos fazem parte dessa classe de palavras que são abertas, que ainda estão sendo inventadas palavras novas. Certo? Então, está claro isso, né? Os substantivos não estão fechados para nada, absolutamente disso. Agora, quando a gente pensa, então, nesse substantivo, a gente... Vamos aqui para esse... Eu ia pegar outro material, mas acho que a gente dá para fazer por aqui. Veja, a classificação de substantivos, a gente vai dividi-los em 3 pares, em 4 pares. Um par, outro par e outro par. Então, o primeiro grupo, a primeira divisão, a primeira classificação, o primeiro membro do primeiro par são os substantivos chamados próprios. O que são substantivos próprios? São aqueles substantivos que designam um indivíduo, um ser particular. Então, quando eu digo, por exemplo, Jade, eu estou pensando num ser particular, num ser dessa turma. Quando eu penso João Victor, eu estou pensando num ser particular. Podem existir outras Jades e outros João Victor? Sim, poderão. Mas, nesse contexto específico, Jade refere-se a uma aluna específica dessa turma e João Victor refere-se a outro aluno específico dessa turma. Dentre todos os alunos da sala, eu particularizei 2, Jade e João Victor. Esse nome Jade e esse nome João Victor, a gente chama de substantivo próprio, porque eu dei o nome pessoal, o nome particular de um ser. Vocês estão entendendo aí, né? Se você tem um gatinho ou um cachorrinho, dentre todos os gatinhos e cachorrinhos do mundo, o seu tem um nomezinho específico. Aquele nomezinho que você deu para o seu gatinho, ou para o seu cachorrinho, ou para o seu, sei lá, hamster, o que seja, ratinho de esgoto, que você tenha, você dê um nomezinho para ele, que é como você o chama, e como normalmente, quando você diz o nome, ele fica todo alegrezinho. Esse bichinho, esse nomezinho que você deu ao seu bichinho de estimação, é o nome próprio dele.
Então, o nome próprio não é somente o nome das pessoas. Também é nome próprio o nome das cidades, porque, por exemplo, dentre todas as cidades que existem no mundo, você tem uma que se chama Maceió. Vocês já pararam para imaginar que existem algumas cidades que têm um nome interessante, como Nova York? Vocês sabem por que chama-se Nova York? Porque tem uma cidade na Inglaterra chamada York. E aí, quando os ingleses colonizaram os Estados Unidos, É Nova York. exatamente por isso. Não havia o costume de dar às cidades os mesmos nomes que as outras, a não ser que uma cidade tivesse sido destruída e outra cidade tivesse sido reconstruída em cima do mesmo lugar, costumavam dar o mesmo nome. Mas no caso de York, fica na Inglaterra, Nova York fica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem Nova Hamburgo. Isso quer dizer que existe uma outra cidade por nome de Hamburgo, fica na Alemanha. Então, as cidades são nomes próprios, o nome das cidades são nomes próprios. Por isso, a gente os escreve com letras maiúsculas, porque você está particularizando. E essa ideia e essa identidade a gente faz aparecer no texto escrito usando a inicial maiúscula. Por isso que os nossos nomes são escritos com letra maiúscula. Por isso que, por exemplo, o nome Instituto Federal de Alagoas é escrito com letra maiúscula, com letras maiúsculas. Muitas vezes o nome das disciplinas também são escritos com letras maiúsculas, porque você está particularizando uma disciplina dentro daquele universo. Os nomes comuns são os nomes gerais, quer dizer, eu aqui particularizei, por exemplo, Jade e quem foi o outro, meu Deus, João Victor. Mas se eu quisesse dizer o nome geral, que englobasse inclusive Jade e João Victor, qual seria o nome? Dentro do nosso... Alunos. Alunos. Aluno, ou no singular, né? Todo aluno deve fazer sua parte no processo de ensino e aprendizagem. Então, quando eu pego aluno, eu englobo todas as pessoas que fazem parte desse mesmo universo. E ali, no material, eu coloquei, né? Nomes comuns são aqueles que se aplicam a todos os indivíduos da espécie. Quando eu aplico a um indivíduo da espécie, ele é próprio. Quando eu aplico a todos os indivíduos da espécie, aí ele é comum. Comum quer dizer que ele é comum a todos. Todo mundo vai se incluir. Quando eu digo aluno, todos aqueles que são alunos vão se incluir dentro dessa terminologia. Aí você vai ter homem, país, eu falei das cidades. Então, o nome cidade também é um nome comum, porque Maceió, Aracaju, Nova Hamburgo, Nova York, Hamburgo, são nomes próprios. Existe um nome que engloba todas elas, que é o nome cidade. Cachorro, gato, são nomes comuns, porque, a não ser, vejam, isso é interessante, a não ser que você dê o nome para o seu cachorro de cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? O meu cachorro chama-se cachorro. Aí esse nome cachorro vai ser escrito com letra maiúscula porque é o nome próprio dele. Tranquilo até aí? Sim, sim. Pronto. Dentro dos nomes comuns, aparece um subgrupo, que é esse grupo dos chamados coletivos, que a gente vai ver, está aí, na próxima diapositiva. A gente vai ver no próximo diapositiva, é o nome em português para slide. O outro par, eu disse a vocês que eram 4 pares, aí o outro par é esse daqui, dos concretos e abstratos. Quando a gente estava lá no fundamental, a gente aprendeu o seguinte: o que é um nome concreto? É aquele que a gente pode tocar. Nomes abstratos são aqueles que a gente não pode tocar. Acontece, porém, que essa definição é boa, mas não é completa. Porque quando a gente estava lá no fundamental, e era criança ou mais criança ainda, a gente tinha noção muito imediata das coisas. Então, para a gente tocar, as coisas são essas que estão aqui, que eu posso tocar com a minha mão. Aquelas que eu não possa tocar, elas são abstratas.
Acontece que dentro do universo, dentro do universo abstrato, que a criança não é capaz de acessar naquele momento, se eu falar de ornitorrinco, de elefante, vão ser abstratos para essa criança, porque ela não vai tocar um ornitorrinco nem um elefante. Entendeu? Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Obviamente isso não está ali desse jeito, eu vou dizer e depois retomo aquela forma como eu coloquei ali, né? Os substantivos concretos são aqueles que a gente pode tocar até com a imaginação. Vou continuar com aquela noção que a gente aprendeu lá no fundamental, aqueles que a gente pode tocar. Só que nessa noção a gente vai ampliar, a gente toca inclusive com a imaginação. Se você consegue imaginar a forma de uma fada, a forma de um duende, a forma de um anjo, aí você tem o substantivo concreto, porque você imagina, se eu digo Saci Pererê, imediatamente na cabeça de vocês virá a figura de um moleque de uma perna só, com um gorrinho vermelho e uma cuequinha vermelha. E um cachimbo na boca. Por que essa imagem? Não sei, mas é a figura do Saci. E se você consegue ter a imaginação do que seja isso, você necessariamente... aliás, o nome Saci necessariamente é um nome concreto. Ah, mas ele não existe na realidade. Bom, aí eu não sei. Eu não tenho como provar que não existam sacis ou fadas ou duendes. Então, mas eu posso imaginá-los. Eu tenho a possibilidade de, com minha cabeça, imaginar um duende e ver aquelas estatuetas de duende e saber que é um duende e que não é uma fada, aquilo ali. Eu vou assistir Peter Pan e eu consigo saber que Sininho é uma fada. Então, se você consegue imaginar, não se preocupe. Ah, essas coisas às vezes não existem. Não se preocupe que elas não existam. Não se preocupe que elas não existam. A questão do substantivo não é existir ou não existir. A questão é se você consegue ter uma figura dele, uma imagem dele. Isso é que interessa para a gramática. Então, se você imaginar alguma coisa, ele é concreto. Aí, o último nome que eu deixei ali, que é o nome Deus, é um nome problemático, porque, dependendo da época, havia, mesmo entre os hebreus, quem seja leitor da Bíblia aí vai dizer, mas Deus não pode ser representado. Mas o povo hebreu representou a Deus como um bezerro de ouro. Independente se está certo ou está errado. Aqui a gente não é nem teologia, nem estamos fazendo juízo de valor. O que a gente está dizendo é que existe a possibilidade de a gente imaginar o que seja. Quando você lê lá, sei lá, na construção do templo de Salomão, diz que Salomão botou umas imagens de uns querubins de 10 metros de asa. Você consegue imaginar isso. Então, se você imagina, se você consegue ter uma figura do que seja, aquilo é concreto. Sobre Deus, a gente pode fazer duas considerações. Primeira, o fato de a nossa cultura, a cultura ocidental, ter sido construída com base, e demais, vamos mais além do que isso. O fato de você não encontrar, entre todas as sociedades do mundo, uma comunidade, uma sociedade que tenha sido ateia. Não estou dizendo que não tenham existido indivíduos ateus, mas o fato de você nunca encontrar uma sociedade que seja completamente ateia, você não... Existe uma noção de Deus. Essa noção, mesmo que para alguns Deus possa ser representado, para outros Deus não possa ser representado, essa não é a questão, existe uma noção sobre ele. Uma noção de que ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, se ele é diferente de outras tantas coisas, ele também é considerado um substantivo concreto para a gramática. Abstratos, portanto, são aqueles que a gente não consegue tocar sequer com a imaginação. Eles não podem nem ser imaginados. Se eu digo para vocês fome, geralmente todos aqueles nomes que indicam sentimentos, são nomes que estão relacionados aos substantivos abstratos. Então, você fala dor, fome, alegria, tristeza, desespero. São nomes abstratos. Eu fico pensando se a morte... Porque
Porque a morte não é um sentimento, é um fato. Então, até Maurício de Souza, e não só Maurício de Souza, quando na historinha lá da Mônica tem uma figura que é a morte, que é um ser todo de preto, parece com aquele lá do Pânico, que tem aquela cara amassada, que é um todo vestido de preto, com uma foice na mão. Essa é uma representação clássica da morte, né? Um esqueleto vestido com uma batina preta, com um capuz preto e às vezes uma cara branca em formato de caveira ou de outras coisas. Então, se você consegue imaginar a morte desse jeito, a morte é um substantivo concreto também. Aí a gente vai, só antes de a gente seguir, deixe-me perguntar-lhe. A diferença entre concretos e abstratos ficou clara? Concreto é aquilo que a gente consegue imaginar, abstrato é aquilo que a gente só sente, não imagina. Ficou claro aí para vocês? Para mim ficou. Beleza. Vamos para o outro par, que são os simples e os compostos. O que são substantivos simples? Ora, simples são aqueles substantivos que você só tem um radical. Quando eu digo água, você tem a palavra água e você diz que elementos compõem água. Não sei, ela é a palavra simples, ela não tem nada. Mas quando você pensa, por exemplo, aguardente, você tem água e mais alguma coisa na composição dela, né? Água de colônia, que era um tipo de perfume, não sei nem se existe mais, mas você tinha água, que é o substantivo, vamos dizer, simples, e você tem o aguardente, água de colônia, que são substantivos compostos. Aí você vai ter passatempo, guarda-roupa, girassol, guarda-chuva, são todos nomes compostos, porque você tem dois elementos, guarda-chuva, passatempo. Existem alguns que a gramática insiste em chamá-los de compostos. Por exemplo, o nome freguês. Freguês. Hoje, o que significa um freguês? Você tem cliente e você tem freguês. A diferença entre um e outro é que o cliente aparece de vez em quando. O freguês é aquele habitual. Geralmente, nas cidades do interior, a pessoa que compra sempre na mesma venda, que tem até o caderninho do fiado. Esse é um freguês, porque ele sempre vai ao mesmo lugar. Vejam, eu vou compartilhar aqui. Eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar. Ah, não. Eu posso fazer aqui, tem uma tal de uma lousa. Vou usar essa lousa pela primeira vez. Lousa interativa. Vamos ver se ela aparece já para vocês aí. Aparece alguma coisa para vocês? Uma folha inteira branca. Ah, ótimo. Era isso mesmo que eu estava querendo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ver se eu encontrava, era como escrever. Funcionou. Tá, apareceu aqui o senhor riscando. Eu queria era escrever sem... Ah, acho que é isso daqui. Acho que é isso daqui. Então, apareceu aí para vocês o nome freguês, né? Apareceu, professor. É
porque eu não vejo o que é que vocês estão vendo aí, eu não sei. Então, a gramática diz que isso daí era uma expressão que vinha desse nome aqui, aí, em latim. Filhos ecclesiae. O que é isso traduzido para o português? Seria simplesmente isso, filho da igreja. Filhos ecclesiae. No sentido de que, antigamente, freguês era aquele paroquiano, aquele rapaz, aquela pessoa que participava da missa sempre numa determinada paróquia, numa determinada comunidade. Tanto que há um bairro em São Paulo, se eu não me engano, que chama-se Freguesia do Ó. Freguesia era o nome que antigamente eram chamadas as paróquias. O que é uma paróquia? Paróquia tem uma igreja central e pode ter algumas igrejas que não são principais, que dependem daquela igreja. Então, isso, quem eventualmente seja católico, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas então, aí dizem que esse nome sofreu algumas variações, algumas alterações. Segundo parece, foram essas incursões. Ele foi perdendo o I inicial e ficou só Flius e Iglesia. Esse daqui, esse C, no latim, quando passa para o português, ele se transforma em G. Aí Friglesia, só que o português não gosta desses sons muito repetidos, o som do L é assim muito repetido. Tanto que, num determinado momento, esse som vai mudar para R. Frigles. E daí o L desaparece e virou freguês. Agora, vejam, por que eu acredito que isso não seria uma palavra composta? Porque o elemento de composição não está no português, está no latim. Diferente da palavra água de colônia, que você tem a água, o di e o colônia, que são em português. Na palavra água ardente, que você tem água e você tem o ardente, que são em português. Diferente de passatempo, que são em português. Palavras como freguês e como petróleo, eu não as considero como palavras compostas, porque o elemento de composição não aconteceu no português, aconteceu no latim. Então, freguês, você tinha todo aquele processo de filhos, eclésia, todo aquele processo de redução até chegar no fliglês, que passou freguês para o português. A mesma coisa com petróleo. Petróleo significa assim, petrai, óleo, óleo da pedra, óleo que é extraído da pedra. Mas isso era em latim. Quando isso vem para o português, isso perdeu a noção de composição. Mas a gramática ainda... veja, eu disse, eu não acredito. Para mim, eles não são. Mas, nesse caso, a minha opinião pessoal, ela não tem tanta importância. Eu preciso me submeter àquilo que está definido pela gramática. A gramática diz que eles são compostos, que eles são compostos, eu não concordo com isso, porque os radicais não são portugueses. Os radicais, se existiram, eles eram de outra língua. E aí você vai ter os nomes chamados primitivos e os derivados. Os primitivos são aqueles que, se você fizer um retorno, você não vai encontrar nenhum que seja anterior a ele na língua. Então, por exemplo, você tem pedra. Se você remontar, se você for mais para trás do que a palavra pedra no tempo, você vai chegar em Petra, no latim.
Mas aí já era outra língua. Quando a gente traz isso para dentro da nossa língua e a portuguesa, aí ela passa a ser palavra primitiva. A partir dela, a gente pode ter outras palavras. Aí essas palavras que surgem a partir da outra, elas são chamadas de derivadas. Aí você tem o mesmo radical, né? O que é o radical? Radical é aquela partezinha da palavra que traz toda a ideia dela. Muitas vezes, repare, você pode não saber exatamente o que uma palavra significa, mas você sabe qual é a ideia que está embutida nela. Você tem aqui, eu botei, o radical é pedra, sem o A, pedra. Mas veja, pedreiro, muito embora pedreiro hoje não trabalhe com pedra, pelo menos não na maioria das vezes, quando está fazendo a fundação da casa, sim. Mas antigamente os pedreiros trabalhavam com pedra, porque as casas eram construídas de pedra, não eram construídas de tijolo. Quando eu digo antigamente, eu estou dizendo muito antigamente, mente. Aí você tem pedrada, pedraria, pedregulho, apedrejar, e a gramática coloca também o petrificar. Eu já acho que petrificar não é a mesma coisa. Eu não acho que ele seja um nome derivado, porque a raiz dele é petri, que é do latim petra. Então, você tem o petrificar, que é um nome composto, e é um nome derivado, mas vindo do latim, não do português. Em português, você não tem outra palavra para dizer petrificar. Mas, ainda, a gramática coloca que esse nome petrificar é um nome derivado, assim como petróleo, petro, petre, de pedra. Até aí tudo tranquilo, né? Tanto esse material quanto o material com o qual eu trabalhei para fazer esses slides já estão disponíveis para você. A prova vai sair disso daí. Se você acha que só pelo slide, depois eu digo se só pelo slide é suficiente ou se precisa ler. Mas a prova eu vou tirar desse material, ou só dos slides, ou dos slides e do livrinho. Mas, basicamente, tudo que você vai precisar está aqui nos slides. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. A gente tem 5 minutos ainda. Dá tempo de ver isso daqui. Eu disse que no primeiro par, a gente tinha um nome próprio e um nome comum, e dentro dos nomes comuns a gente tinha essa galera chamada de coletivo. O que é um nome coletivo? O nome coletivo é aquele nome que você usa um nome no singular e ele já significa um monte de seres. Quando você diz multidão, você não imagina uma pessoa só. Você imagina um borbotão de gente, né? Você diz cavalhada. Você não imagina uma pessoa só andando de cavalo. Carreata. Ou agora, um nome que está na moda agora, o tal do motociata. Então, você tem nomes que são no singular, mas que dão uma ideia de plural. Dão uma ideia de plural. E aí, vejam, a gente tem 3 tipos de coletivos. Coletivos que são específicos, quer dizer, nomes que designam a mesma espécie de seres. Então, você tem boiada. Você não pode dizer que é uma boiada de cabritos ou uma boiada de carneiros. Boiada só pode ser de bois. E aí, como ele é específico, quer dizer, você não precisa nem dizer que é uma boiada de bois, porque isso aí é como dizer subir para cima e descer para baixo. Porque uma boiada já está claro que é de bois, o próprio nome já está ali, inclusive. Quando você diz biblioteca, não precisa dizer que é uma biblioteca de livros. Aí você chega e diz, professor, mas na biblioteca não só tem livros, também tem revista, também tem jornais. É verdade. Mas essa parte da biblioteca, se você for ver, em algumas, eu acho que na daí do IFAL, vocês, eu acho que entraram e ainda não entraram, né, no IFAL, de verdade.
a gente está tudo virtual, você ainda não viram. Mas, se eu não me engano, aí na biblioteca do IFAL tem um departamentozinho dentro da biblioteca que é chamado de hemeroteca. Hemeros, em grego, significa hoje. Então, o jornal, ele tem um prazo de validade diferente do livro. O jornal de hoje não serve para amanhã. Ele vai servir como documento histórico. Daqui a alguns anos, as pessoas vão pegar os jornais para recontar a história, as coisas que aconteciam. Eu tenho pena dessa geração que vai depender da história contada por esses jornais que estão circulando hoje, mas Deus que me defenda. Então, a biblioteca, e dentro da biblioteca existe a hemeroteca, que é o departamento onde estão jornais e revistas. Então, você já tem uma coisa específica. Você tem discoteca. Esse nome teca, em grego, significa caixa. Então, um box. Você tinha uma caixa onde se guardavam livros, porque, se vocês prestarem atenção, as estantes nada mais são do que caixas. E os livros estão ali todos arrumadinhos nessas caixinhas. Ou você pode imaginar o edifício inteiro como uma grande caixa. Arquipélago, o nome arquipélago significa um conjunto de ilhas, né? Um conjunto de ilhas. Às vezes diz simplesmente o arquipélago de Fernando de Noronha. Você não precisa dizer o arquipélago de ilhas, apesar de que o nome ilha não está aqui indicado, porque o nome pélago, em latim, significa o mar alto, o mar aberto, o mar quando você sai dos limites, é o mar alto. Pélagos, ou o mar profundo. Um abismo no fundo do mar é chamado de pélagos. Aqui sempre foi usado com o sentido de ilhas, de conjunto de ilhas, e aí a gente respeita. Aí você tem, depois, os nomes não específicos, os coletivos não específicos, que são aqueles que designam tipos diversos de seres e que precisam, portanto, ser especificados. Quando você diz o nome junta, a junta pode ser de médicos, de bois, de examinadores, a junta de médicos para fazer a cirurgia, a junta de bois que estava puxando o carro, a junta de examinadores para compor a banca. E aí você tem, por fim, os chamados, até, por exemplo, o nome vara. Quando eu era criança, que eu aprendi o coletivo vara, dizia vara é o coletivo de porcos. Não exatamente. Vara não é um coletivo específico, é um coletivo não específico. Então, dizer uma vara de porcos não é uma aberração. Mas existem coletivos, tipo, alguns a gente não imagina, mas Paná-Paná. Paná-Paná é o coletivo de borboleta. A língua tupi fazia o plural repetindo a palavra. Então, paná em tupi é borboleta, paná-paná são borboletas. E aí, para a gente, em português do Brasil, paná-paná é o coletivo de borboletas. Aí você vai ter revoada. Revoada pode ser de uma série de coisas, de insetos, uma revoada de gafanhoto, uma revoada de pássaros, obviamente de bicho que voa. Você não vai dizer uma revoada de boi, porque boi não voa. E, por fim, o último grupo dos coletivos são os coletivos chamados de numéricos. Eles indicam o número exato de seres. Semana, 7 dias. Dúzia, 12 coisas. Aí você precisa especificar dúzia de quê, né? Dúzia, aqui indica o número. Então, dúzia você indica 12. Grosa, 12 vezes 12, 140. Século, 100 anos. Novena, 9 dias. O que mais? Sesc Centenário, 150 anos. Se bem que isso é um adjetivo, não é tanto um substantivo, né? Não, mas o Sesc Centenário é. O Sesc Centenário da República. E aqui existem alguns modelos, alguns eu cortei. Isso na gramática lá, que está já no SIGA-A, já deixei lá no SIGA-A hoje. Essa lista está bem mais completa, viu? Isso aqui eu só tirei alguns para a gente ver. Acervo de coisas amontoadas, de bens patrimoniais ou de obras de arte. Então, acervo é que tipo? É específico, não específico ou numérico?
Alguém consegue dizer? Bueno, ninguém se manifestou, ele é não específico, quer ver, ele pode ser de coisas amontoadas, pode ser de bens ou de obras de arte. Álbum pode ser de fotografia, de selo, de autógrafos, não necessariamente precisa ser só de fotografias, né? Alcateia é de lobos ou de animais ferozes. Nesse caso aqui, a gente pode até imaginar que a alcateia seja um específico, mas você pode dizer, por exemplo, uma alcateia de ursos, uma alcateia de leões. Eu imagino que se você disser simplesmente alcateia, sem se referir a que animal pertence, aí você significou o lobo. Outra vez, há algum tempo, eu ouvi um professor fazer uma crítica a uma música, eu acho que é de Djavan, a música Ilha, que aí ele precisa de palavras para rimar com ilha. E ele diz como o lobo para alimentar a matilha. E dizem, a matilha não é o coletivo de lobo é a alcateia. De verdade, não existe um substantivo coletivo que expresse necessariamente lobos. Então, ademais, eles estavam julgando uma música. Ele estava precisando, a métrica, a rima, exigia que ali não podia ser alcateia, ele precisava rimar ilha, filha e matilha. Antologia, essa é específica, de textos escolhidos. Então, quando eu digo uma antologia do padre Antônio Vieira, estou falando de textos selecionados do padre Vieira. Armada, também é específico, é de navios de guerra. Armento, aqui a gente... ele é muito amplo, ele é de gado. Você tem dois tipos de gado, o gado miúdo, carneiros e bodes, e o gado graúdo, boi, os bovinos, né? Boi, se bem que bovino, dizem que búfalo não é bovino, é bubalino. Então, você tem boi, búfalo, seria o gado de grande porte. Boi, búfalo, burro até cavalo, entraria no armento. Armento. Armento é o nome latim que significa justamente rebanho. Rebanho. Arsenal é de armas e munições, outro que é específico, né? Arquipélago, a gente já viu, é específico. Assembleia de parlamentares, membros de associações, associações de literatos, uma assembleia de escritores, assembleia de operários, assembleia dos condôminos, quando se reúnem. Você vai ter depois a Assembleia de Deus, que é as pessoas que pensam, têm, vamos dizer, em certo sentido, a mesma fé sobre as coisas da Bíblia. Corja, esse está em asterisco aqui. Não, alguns estão aqui em asterisco, é porque eles são específicos. Corja, de pessoas ordinárias, pessoas de má fama, bandido, bêbado, ladrão, prostituta, é chamado de corja. Esses que estão com asterisco, eles são os específicos. Corpo, você tem o corpo docente, o corpo discente, o corpo de jurado, o corpo de eleitores. Correição é de formigas, mas a justiça também usa esse nome. Corso é o de piranhas, carruagens, sardinhas, navios, piratas, chama-se corso. Aí veja que não estão com asterisco, porque eles não são específicos. Cortiço é de abelhas de casa velhas e pobres. É quase sinônimo, esse aqui é quase o sinônimo de favela. Década, período de 10 anos. Discoteca, uma caixa, um ajuntado, uma coleção de discos. Elenco, de atores ou artistas. Enxame, de abelhas ou insetos. Então, veja, você tem cortiço. Qual é a diferença entre cortiço e enxame? É que cortiço é de abelhas que estão produzindo mel, e o enxame é de quando as abelhas estão saindo de um lugar onde elas produzem mel para ir morar no outro canto. Aí ela vira um enxame. Enxoval de roupas ou de adornos. Aí, meus caros, a gente conclui a parte de hoje. Terminei passando um pouquinho, mas eu queria terminar pelo menos essa parte classificatória nos tipos de substantivos, e aí na próxima aula que a gente tiver, daqui a 15 dias,
a gente retoma substantivo e vai ver as coisas mais que estão faltando sobre eles.